Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente estava trabalhando até o momento da paralisação, né? Praticamente há um mês atrás. Mas antes eu preciso dar uma revisada com vocês, rever pelo menos alguns detalhes a respeito do que a gente começou a ver de vetores, tudo bem? Então vamos lá. Bom, a gente começou a ver vetores, né, que são variáveis, né, assim como o que a gente tinha visto até o momento, né, tanto em algoritmos 1, né, até esse começo de semestre. Né, a gente só conhecia as variáveis simples, né, as variáveis que hoje a gente sabe que são tipos básicos de dados, né, ou tipos primitivos de dados. E a gente começou a estudar vetores que são variáveis, mas variáveis compostas, né? Ou variáveis complexas. Variáveis compostas que, de forma geral, elas podem ser subdivididas em outros valores. Como assim, né? A gente pode imaginar assim, o vetor como sendo uma caixona, onde essa caixona tem várias subcaixinhas, né? E cada caixinha cabe um determinado conteúdo, né? Então, a gente viu lá, vetor ou esse nome gigante, né? Variável composta homogênea unidimensional, uma estrutura de armazenamento de dados que se dispõe de forma linear e é utilizada para armazenar valores de um mesmo tipo. Então, essa caixona que é composta por várias subcaixinhas, né? Cada subcaixinha dessa eu posso guardar um valor, mas esse valor tem que ser do mesmo tipo do que foi declarado para essa variável, tá? Então, se essa variável, essa caixona, ela é do tipo inteiro, então cada subcaixinha dessa aqui pode guardar um valor do tipo inteiro, tá? Não posso ter uma situação de guardar um número inteiro, um caractere, uma cadeia de caracteres, né? Um número real, um de cada tipo. Não. Tudo bem? Então, tá. Um vetor é uma lista de células de tamanho fixo, cujos conteúdos são do mesmo tipo, né? De novo, cada uma dessas células armazena um e apenas um valor, no sentido de que só cabe um naquele determinado momento, mas esse valor ele pode ser modificado no decorrer do meu algoritmo, no decorrer da execução do meu algoritmo, tá? Eu posso tirar um e colocar outro valor nessa mesma subcaixinha. Cada célula, né, do vetor, cada subcaixinha, né, desse vetor possui um endereço ou um índice. E é através desse índice que nós vamos referenciar ou acessar o elemento que está dentro dessa caixa. Então, esse vetor é como se ele... Deixa eu dar uma limpada aqui na imagem. Esse vetor é como se ele tivesse esse desenho lá na memória, né? Vamos supor. E para eu acessar essa primeira caixinha aí, de cima para baixo, essa subcaixinha possui um índice. A próxima caixinha possui um outro índice. E assim por diante, tá? Esses índices, eles são únicos, são identificadores. Identificadores são únicos. Eu não posso ter num vetor onde eu tenho dois índices. Porque se eu tiver dois índices iguais, na hora que eu for acessar o elemento no meu vetor, o algoritmo não vai conseguir identificar qual endereço que eu tô fazendo referência. Tá? Então, esses índices são únicos, são diferentes entre si. Tá? Em geral, o índice do primeiro elemento do vetor começa em 0 e o último índice é a quantidade de caixas menos 1. Tá? É o tamanho do vetor menos 1. Tá?
Então, nesse caso, o meu vetor tem 6 posições, né? Então, o último índice é o tamanho, que é 6 menos 1, 5. E o primeiro é o 0, porque o 0 conta, né? Tá, o que mais? Vimos que a forma geral para declarar um vetor é nessa sintaxe que está em amarelo, né? Tipo, identificador, nome do meu vetor, e entre colchetes, qual é o tamanho, quantas casas, quantas caixas, quantos compartimentos essa minha variável vai ter. Tudo bem? Então aqui a gente viu, tem uma imagem, né, que apresenta um exemplo da declaração de um vetor com o nome nota, com 100 compartimentos, onde esses 100 compartimentos são representados por esses índices, que são de 0 até 99. O primeiro elemento ele é acessado pelo índice 0, o segundo elemento pelo índice 1 e assim por diante, tá? Até o 100º elemento. Tudo bem? Nessa parte de baixo, a gente viu como que a gente pode fazer referência a um determinado elemento do vetor. Por exemplo, quando eu utilizo isso aqui, né, eu coloco entre colchetes, eu estou dizendo assim, acesse o elemento que está no vetor nota no índice 0. Tá? Então, nesse caso, esse comando vai acessar o conteúdo que tiver aqui dentro. Tudo bem? O mesmo vale para o nota em posição 35. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado, de certa forma, para eu não fazer uma referência nesse formato aqui, ó. Dessa forma, tá incorreto? Sintaticamente, não. Né? Eu estou colocando o nome do meu vetor, entre colchetes, qual é o índice ou endereço, porém, logicamente, nesse contexto, fica incorreto. Porque o meu vetor ele tem 100 compartimentos, e esses 100 compartimentos são acessados através dos índices de 0 até 99. Então, nesse caso, o índice 100 é inválido, porque eu não tenho aqui o 100º índice, né? Tá? Veja só, o que está sendo escrito aqui em azul é diferente disso aqui, né? Porque aqui em cima eu estou declarando a variável, tá? Vou colocar aqui declaração variável. Aqui é o momento que eu estou declarando a variável. E aqui eu estou fazendo um acesso ao elemento que está referenciado pelo índice que eu coloquei entre colchetes. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer essas referências a esses endereços. Porque se meu algoritmo, por algum motivo, acessar um índice inválido, que é bem comum no vetor, o que vai acontecer? Meu algoritmo vai travar, vai ocasionar um erro. Tá? Esse próximo, eu quis dizer assim, eu posso utilizar uma variável como índice para acessar no vetor, desde que essa variável, esse meu i, seja um índice válido. Então, por exemplo, eu posso colocar o meu i para variar num para, né, de 0 até 99, e para cada i, o meu para vai fazer com que eu acesse um elemento diferente, um endereço diferente no meu vetor, porque uma hora o meu i vai estar em 0, outra hora o meu i vai estar em 1, em 2, em 3, até o 99, certo? Então, a cada passo, a cada iteração do meu para, a estrutura de repetição vai estar fazendo referência a um elemento do vetor nota no índice i.
bem? Eu só preciso, na hora de construir o meu algoritmo, eu preciso me certificar de que esse i sempre vai ser um índice válido, tá? Por exemplo, veja só. Aqui é um exemplo de que isso não acontece, né? Eu não me atentei com relação à variação do meu i que está sendo utilizado para acessar uma posição do meu vetor, tá? Nesse caso, o meu i está variando de 1 até 4. Então, uma hora eu vou acessar a posição 1, fazer isso, né? A1 recebe 3, aí meu i vai receber i mais 1, então outra hora eu vou fazer isso, outra hora eu vou ter isso, né? Isso que eu estou colocando entre colchetes é o i variando de 1 em 1, né? Como o meu i vai até o 4 pelo par, então eu vou ter essa situação, né? Qual que é o problema disso? Quando eu tenho um vetor A de tamanho 4, eu tenho esse desenho, né? Eu tenho um vetor A de tamanho 4 compartimentos, só que os compartimentos eles têm esses índices, ó, de 0 até o tamanho do vetor menos 1. Então, nesse caso, essa última instrução fica inválida, porque quando o meu i vale 4, eu tento acessar a posição 4, o índice 4 do meu vetor A, e esse índice 4 não existe. Então, nesse caso, isso aqui está errado, tá? Tudo bem? Vimos também algumas coisas que a gente poderia começar a fazer, né, a partir de agora, que é a atribuição no momento da declaração, ou seja, quando eu declaro uma variável, eu já posso atribuir um valor, se eu quiser, no momento que eu estou declarando, né? Uma coisa opcional, né? E, consequentemente, com vetores a gente vai poder fazer algumas atribuições no momento da declaração, tá? Então, nesse caso, é como se eu estivesse declarando um vetor de tamanho 10, com 10 compartimentos, né? E em cada compartimento estou colocando nessa sequência esses elementos, até o 10º, tá? A gente viu isso lá nas aulas presenciais, né? Exemplo de utilização, tá? Isso aqui a gente utilizou para resolver, para motivar o porquê de estudar vetores, né? A gente utiliza vetores por quê? Porque eu posso ter situações a partir de agora, né? Em que eu posso precisar de várias variáveis, por exemplo, de 100 variáveis para guardar um determinado valor. E aí eu não tenho condições de ficar manipulando variável 1, variável 2, variável 3, variável 4, até a 100ª variável no meu algoritmo, porque isso se torna um trabalho um pouco árduo, né? Porque se eu tiver que manipular 100 variáveis, o meu algoritmo ele vai ficar muito grande, muito suscetível a um erro meu. Então, a motivação de eu estudar vetores está ligado um pouquinho a isso. Com vetor eu posso ter uma única variável, onde essa variável ela tem 100 subcaixinhas. A partir dessas 100 subcaixinhas eu consigo acessar elas, porque eu sei que os índices são de 0 até 99. Então eu consigo manipular essa caixa com esses índices. Tudo bem? Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Sim, exercícios, tá? Eu vou pausar esse vídeo para não ficar muito mais longo do que já ficou e eu continuo daqui a pouco.